Tem uma Barcelona que a maioria dos turistas nunca conhece. Não é a Barcelona das Ramblas sempre lotadas. Também não é a Barcelona da Sagrada Família, cercada de selfies para todo lado. E nem tampouco a Barcelona dos vendedores ambulantes e grupos de turistas. É uma Barcelona que parece não ser Barcelona. Ruas estreitas, onde os vizinhos se cumprimentam pelo nome. Praças pequenas, com cadeiras de café na sombra. Padarias centenárias, que cheiram a pão, recém-saídos do forno. Um silêncio quase impossível para uma cidade que tem mais de 1,5 milhão de habitantes. Hoje eu te levo para 2 bairros, que eram vilas independentes até Barcelona os engolir. Que resistiram o quanto puderam. E que mesmo agora, mais de 100 anos depois, ainda se recusam a perder sua alma. Eu estou falando dos bairros de Sarriá e Pedralbes, onde o passado não é decoração, é DNA. 1921. Esse é o ano em que os moradores de Sarriá preferem esquecer. Porque foi quando Sarriá, contra a vontade de seus habitantes, foi finalmente anexada a Barcelona. O último vilarejo da planície barcelonosa a perder sua independência. Eles resistiram, lutaram juridicamente, fizeram protestos, mas Barcelona crescia como uma onda inevitável. Em abril de 1921, por decreto real, Sarriá deixou de existir como município, passando assim a ser o mais novo bairro de Barcelona. Mas aqui que está a coisa, mais de 100 anos depois, e Sarriá ainda se comporta como se fosse independente. A origem de Sarriá remonta ao século X. Sirriano aparece documentado, mais precisamente, em 986 d.C. Ou seja, tudo começou como uma pequena comunidade agrícola ao redor da igreja paroquial de São Vicente, que é essa que nós vemos aí ao fundo. Mas no século XIX algo mudou. A burguesia catalã descobriu Sarriá e se apaixonou. Começaram a construir residências de veraneios, casas modernistas, palácios elegantes. Artesãos e comerciantes vieram atender essa clientela. Sarriá virou próspera, virou urbana, virou desejada. E foi exatamente por isso que Barcelona quis também. Hoje, quando você caminha pela Carrer Maior de Sarriá, a rua principal, que é essa que eu estou caminhando agora, você sente isso, essa recusa de ser apenas mais um bairro. Aqui você não vai encontrar Zaras ou McDonald's, muito menos lojas de souvenirs para turistas. Sarriá se protege sendo ela mesma. E no centro dessa identidade está uma igreja que viu tudo isso acontecer. A igreja de São Vicente de Sarriá, que é mais antiga que o próprio bairro de Sarriá. As primeiras referências são do século V d.C., quando a Península Ibérica ainda era romana e Barcelona se chamava Barcino. Uma igreja românica foi consagrada aqui em 1147. Depois reconstruída em estilo gótico em 1347. E a que a gente vê hoje, neoclássica, elegante, foi projetada por Joseph Mas em 1781. Conclusão: 3 igrejas, mesmo lugar, 1.600 anos de fé ininterrupta. A poucos minutos de Sarriá, mas num mundo completamente diferente, está Pedralbes. O nome vem do latim, Petras albas, pedras brancas. Isso por causa da pedra calcária local, luminosa, quase prateada, sob o sol mediterrâneo. Pedralbes era parte de Sarriá até 1974, quando uma reorganização administrativa o transferiu para o distrito de Les Corts, e os moradores de Sarriá ainda não perdoaram essa separação forçada. Se Sarriá é charme de vilarejo, cidadezinha pequena,
Pedralbes é a elegância aristocrática. Aqui não existem ruas estreitas, e sim avenidas largas e charmosas. Também não existem casas coladas, e sim mansões cercadas de jardins. Também não existem aqueles barzinhos tradicionais de bairro, e sim restaurantes discretos e caros. Bom, agora eu estou caminhando aqui por uma das principais avenidas do bairro de Pedralbes e a gente pode notar que é um bairro bem mais amplo, com construções imponentes, bem diferente de Sarriá, que é mais estilo um vilarejo. Esse é um bairro muito mais proeminente, com casas grandes. Aqui a gente pode ver uma praça com um restaurante muito bom e é um lugar diferente, tá bom? Mas muito antes de virar um bairro classe A de Barcelona, Pedralbes já tinha seu tesouro. Um tesouro que não tem nada a ver com dinheiro e tudo a ver com silêncio e oração. Bom, o ano era 1326. A rainha Elisenda de Montcada tinha um sonho: fundar um mosteiro para as freiras clarissas, seguidoras de Claras de Assis, a ordem feminina franciscana. Mulheres que renunciavam a tudo para viver em clausura, oração e trabalho manual. Seu marido, o rei Jaume II de Aragão, apoiou o projeto. Escolheram esse lugar, muito longe das muralhas de Barcelona, no vilarejo de Sarriá, na época. Área rural, silenciosa, perfeita para a contemplação. A construção começou em março de 1326. E aqui está o impressionante: em apenas 1 ano e 2 meses estava pronto. 3 de maio de 1327, as freiras se mudaram e ficaram por quase 700 anos, até 1983. Bom, agora estou bem em frente ao mosteiro, ou monastério real de Santa Maria de Pedralbes. Realmente impressionante. Uma das joias mais preciosas do gótico catalão. E nesse momento, como vocês podem ver aí atrás, com algumas restaurações, mas esse é um lugar muito impressionante e de uma paz tremenda. Claro que a gente pode ver aqui atrás essas residências privilegiadas, mas esse é um lugar de muita paz mesmo. Sarriá e Pedralbes são paradoxos vivos. Estão dentro de Barcelona, mas se recusam a ser Barcelona. São acessíveis de metrô, mas parecem estar a quilômetros da Praça Catalunha, das Ramblas. Tem história medieval, mas vivem no século XXI. Aproveitei também para dar uma entrada no mercado tradicional de Sarriá, que ainda funciona com a mesma energia de sempre, mesmo depois de algumas reformas, com bancas de peixe fresco, verduras, carnes e flores. Fato curioso é que eu encontrei uma passagem, ela se chama Passagem de Malofre, e aqui diz que é uma passagem privada que os proprietários decidiram abrir para facilitar o movimento dos vizinhos. Então aqui está o nome dela aí, e é uma ruelinha bem estreitinha. Aqui estão as casas, e foi uma decisão tomada de bom senso, e é interessante, não é? Raro ver isso. E aqui nós vamos passar por uma parte bem estreitinha, que vai nos levar à ruazinha principal, que dá no centrinho do bairro de Sarriá. Interessante.
E aqui a gente saiu na rua movimentada, com muitas lojas, comércios. E é isso, gente. Sabe o que esses dois bairros me ensinaram? Que é possível crescer sem perder a identidade. Que é possível ser moderno sem destruir o passado. Que resistência não é teimosia, é sabedoria. A maioria das pessoas visita Barcelona e acha que conheceu Barcelona. Visitaram a Sagrada Família, passearam pelas Ramblas, tiraram fotos na Casa Batlló de Antoni Gaudí e comeram aquela tradicional paella na praia de Barceloneta. E está tudo muito bem, são lugares lindos e importantes de visitar. Mas Barcelona não é uma cidade, são muitas cidades dentro de uma, que se transformaram nessa Barcelona que a gente conhece hoje. Sarriá e Pedralbes mostram uma Barcelona que não se deixou dissolver, nem pelo tempo e muito menos pelo turismo. Bairros que nasceram como vilarejos independentes, cresceram, foram absorvidos, mas ainda assim nunca perderam sua memória e autenticidade. Em Sarriá, a vida de bairro ainda pulsa como há séculos. Comércio local, praças vivas, tradições que se repetem de geração em geração. Já em Pedralbes, o silêncio, os jardins e o mosteiro lembram que nem toda riqueza é visível. Algumas são espirituais, outras históricas. Aqui o passado não foi apagado para dar lugar ao novo. Ele foi integrado. É a prova de que uma cidade pode evoluir sem renunciar à sua identidade. Barcelona não é uma só. É feita de camadas, de pequenos vilarejos, de residências e também de silêncios. E talvez conhecer essa Barcelona mais discreta, mais humana, seja a forma mais profunda de entendê-la.